Revista Cidade. Compromisso social. Apresentação Dirley Silva. 9h24, 9h24, estamos voltando com o Rádio Revista Cidade, aqui no rc.am.br, no nosso canal no YouTube, também através do Facebook, a transmissão por vídeo e, é claro, no tradicional AM 850. Estamos recebendo hoje Dr. Carlos Prudêncio, ex-juiz, ex-desembargador e hoje adotou a cidade de Brusque como a sua cidade, embora ele seja lá do sul do estado, lá da querida terra de Anita Garibaldi, e por que não, de Giuseppe Garibaldi, porque, né, os heróis dos dois mundos, lá de Laguna. Bom, esse ano de 2019... estamos marcando aí, são uns 30 anos, deixa eu fazer a conta, 30 anos do voto eletrônico. Minha matemática, doutor Prudêncio, eu sou péssimo nas ciências exatas, agora gosto muito das humanas. 30 anos do voto eletrônico, né? Aquilo que parecia uma loucura, e eu acompanhei bem a sua ideia, quando o fórum era ali onde é a creche, ali no Jardim Maluche, aquilo que parecia algo inaceitável, ou algo que acabava tirando tudo aquilo que a gente imagina em relação à eleição, aquela demora, porque uma coisa que o doutor Prudêncio tem que admitir é o seguinte: com o voto eletrônico, acabou aquela... Nós do rádio fomos prejudicados, porque acabou... Eu me lembro. O senhor lembra? Acabou aquela apuração que você ficava lá voto a voto, sabe, Valdomiro da Mota? Trazia uma emoção. E nós ficávamos lá, as duas emissoras de rádio, aquilo era um jogo de futebol. Isso. Não é verdade? Era mesmo. Era um jogo de futebol, todo mundo ficava até o final, até o outro dia, porque levava... Outro dia não, uma semana. Uma semana, né? Mas quando a eleição era municipal, era uma coisa maluca. Era voto por voto e aquilo era cantado literalmente. E esse senhor que está aqui na minha frente foi quem acabou com tudo isso e fez o jogo ficar mais simples. Bom dia, doutor, tudo bem? Dirley Mota, bom dia. Bom dia aos ouvintes também. O Dirley, a própria rádio, os membros da Rádio Cidade, da Rádio Araguaia, são testemunhas, e eu também sou testemunha desse fato dito, né? De ambos os fatos. Primeiro, a lerdeza na apuração de votos. Segundo, a reclamação das rádios, dos seus radialistas, que não se conformavam de que em questão de minutos já estava pronta uma eleição. Exatamente. E isso aí vocês reclamavam para mim direto, inclusive como juiz eleitoral do Brusque. Mas era uma reclamação... não, positiva. Bom-humorada, não tinha... Não, nada. Nada de reclamação com que fosse motivo de ódio, raiva, nada, absolutamente. Era aquela reclamação positiva. Né? Por quê? Porque era a maior novidade que existia no mundo em termos de eleição e apuração. Não era só eleição e apuração. Eu acho que a única novidade no mundo. A última eleição que eu fiz a cobertura, que foi aquele no voto a voto, me corrija se eu estiver errado, doutor Carlos Prudêncio, foi no SESI, foi na eleição de prefeito que o Ciro ganhou a eleição de prefeito. Foi a última que eu fiz a apuração, aquele voto a voto, que demorou tanto no SESI, porque eu lembro que eu fiz no Santos Dumont, depois do SESI eu levei para o Santos Dumont. Mas assim que teve que começou essa história do voto eletrônico, que teve aquela simulação. Não, aquilo não chegou a ser simulação. 1988, vocês da Rádio Cidade, vocês iam ali para transmitir todos os testes, inclusive, e vocês jornalistas votando, né? Exatamente. Experimentalmente. Ali no fórum. Porque eu estaria lançando em 88 aquela eleição eletrônica, depois das pessoas preparadas. E aí veio aquela proibição do TRE de Santa Catarina, me proibindo que eu lançasse em 88, porque na época nós não tínhamos computadores. Exato, eram poucos, né? Não, Brusque se despontava como uma cidade hospedeira de computadores, porque nós tínhamos aqui uma tradição, e temos a tradição industrial, e as indústrias sim, mas eram aqueles monstros de computador.
Que tinha... E o meu eu precisava de um pequeno, um 386. Foi o Jorge Zimmermann que me emprestou. Eu lembro. O primeiro computador. Olha. Então, o Jorge Zimmermann, onde eu consegui, até porque na época, aquela Prológica que era instalada na firma Renault no centro, e que distribuía computadores para toda Santa Catarina, através da Marilene, era a gerente ali, ela iniciou a conversa dizendo que me emprestaria, porque eu só queria um computador para botar, tá entendendo, como inventor do voto eletrônico, aquilo que estava na minha cabeça e no projeto para fazer funcionar. Ô, doutor Prudêncio, passados 30 anos, eu já fiz essa pergunta para o senhor algumas vezes, né? Acredito que toda a vida isso vem à tona. Por que o senhor acha que ainda existem, e isso bem pela classe política que faz isso, e depois isso se transforma numa epidemia que o eleitor também acaba questionando? Por que essa dúvida ainda em relação ao voto eletrônico que se tem o brasileiro, mas é sempre na época de eleição? Olha, vocês mesmos aqui da rádio, a cada eleição, vocês me fazem essa tradicional pergunta, né? Todos os jornalistas fazem, porque é questão de cultura, né? Nós tínhamos uma cultura extremamente atrasada, mas os outros países também eram atrasados. Os países da Europa, América do Norte, e continuam sendo até hoje. Então, essa pergunta, ela realmente... ela deve ser feita a cada ano. Tem que ser feita a cada ano. Por quê? Porque está dentro da nossa cultura, do povo brasileiro, em ir votar de forma ordeira, mas obrigado a ir votar. Ele é obrigado a votar. Diferentemente dos outros países, onde eles não são obrigados a votar. Então, dos fatores da sua avaliação é isso? A obrigatoriedade. É a obrigatoriedade. Se fosse espontaneamente, como eu vou ao banco, eu iria pelo prazer de ir lá, porque eu vou tirar dinheiro, eu vou depositar dinheiro, ou até às vezes pagar contas, né? E isso aí faz com que as pessoas recuem nisso. Agora, eu vou ressalvar, não são as pessoas, nós, tá entendendo? São os políticos. Sim. Porque quando o político ganha, ele já deixa de questionar o voto eletrônico. E todos os políticos, tá entendendo, sempre questionaram. De todas as ideologias. De todas as ideologias, de todos os membros de todos os partidos existentes, né? Se eles perdem, eles querem questionar. E o ano passado, né, nós tivemos esse questionamento a nível nacional, a ponto de o TSE ter vindo a público e ter dito, não, que o voto eletrônico não se consegue fraudá-lo. Mas todo ano o TSE faz, e vocês sabem disso aí, como pessoas da informação, todo ano o TSE faz um repto e divulga a nível nacional. Convidamos todas as pessoas que trabalham com computador no mundo inteiro para tentar invadir o sistema do voto eletrônico. E até hoje nunca ninguém conseguiu. E vocês podem ver. Se repete, às vezes, uma coisinha muito pequena, né, de que alguém poderia ter, mas não é verdade, né? Mas todo ano, aí é que está a lisura, aí é que está a transparência de que nunca ninguém vai conseguir fraudar. Então, o TSE e nós brasileiros temos que ficar tranquilos quanto a essa impossibilidade de querer fraudar. E os políticos, os que perdem, é que ficam questionando. Nunca o que ganha. Estranhamente, nunca o que ganha. Tivemos quantos presidentes da República eleitos desde 30 anos atrás? A mim parece que esse fenômeno ele é mais em nível de eleição nacional, que é a eleição para presidente, municipal, do que essa eleição municipal. Tem razão, é mais a nível nacional. A eleição presidencial, quase sempre. Só porque nos nossos municípios, nós todos nos conhecemos, sabem que todos são honestos, né? E tudo aquilo que está sendo feito é com transparência, os partidos estão ali acompanhando, e a nível nacional eles não acompanham porque eles não querem. Porque da mesma forma que nós acompanhamos a nível municipal, eles também podem acompanhar a nível nacional. Eu vou ali, deposito o meu voto na urna eletrônica, né? No final do dia,
aquela urna eletrônica, recebida a senha do presidente da sessão, ele deu a senha, abre-se, e o que sai impresso por primeiro? Não é a listagem com todos os votos para todos os partidos, as abstenções, os votos nulos, sai aquela lista com um resumo de tudo aquilo que esteve. E cada presidente de partido recebe o seu. A nível estadual também, depois a federal também. Então nós mandamos aqui para o Estado para a União, e nós aqui, vocês mesmo da rádio, recebemos. Né? Vocês recebem aqui. Então, eu, partido político, eu é que tenho que me organizar, se eu tiver dúvida a nível nacional. Eu vou pegar o meu partido lá no município aqui de Brusque e vou querer a cada minuto, a cada segundo que me manda a nível nacional, para eu poder acompanhar a nível estadual e quando recebe lá a nível nacional. Por quê? Porque eu vou checar em papel aquilo que o eleitor de todo o Brasil fez. Mas não querem. Não é mais cômodo, né? É mais cômodo, tá entendendo? É mais fácil criticar negativamente do que positivamente. Nós tivemos aqui. Admitir que há lisura que há lisura. Nós temos que admitir essa lisura. 4 anos atrás houve aquele questionamento de um partido político também. Um grande partido político, né, que perdeu a eleição e ficou questionando. O TSE fez aquela auditoria, fez tudo com antecedência, um ano antes, tudo. Os partidos acompanhando a assinatura dos partidos a nível nacional, como temos aqui também, a nível municipal e a nível estadual. Né? Então, eles a nível nacional questionaram, foi feita aquela auditoria pós-eleição e não se detectou nada. Quer dizer, aí o partido silenciou. Mas cabe ao partido depois dizer, olha, realmente há lisura completa dentro de uma eleição eletrônica. E nós temos que nos habituar dentro dessa cultura, mas fazer com que os lá de cima, eles que se habituem, não nós aqui no nosso interior. Essa ideia que se discutiu muito ano passado da volta do voto impresso mantém-se, o voto eletrônico, mas faz justamente nesse formato de o cidadão ter a percepção de que o voto que ele depositou na urna é realmente o voto que ele depositou. O senhor entende que é uma solução viável? Eu digo no sentido de acabar com essa teoria que se tem de que a urna eletrônica pode ser fraudada, enfim, de convencer o cidadão de que realmente ela é segura de fato? Ô Mota, o Dirley que está aqui na frente, ele já viu todos os processos e desde o início do voto eletrônico no mundo inteirinho. E todos eles aconteceram somente em Brusque. Na primeira eleição, do primeiro turno de 89, pós-ditadura, que foi a primeira eleição direta. No segundo turno presidencial de 89, já com mais de um terminal eletrônico. Na eleição de 1990, né? Na eleição de 92, no plebiscito 93, na eleição de 94. Então, foi um crescendo. Eu tinha um projeto único, pronto em 88, e aquilo ali cada eleição eu fui implementando aquilo que já estava dentro do meu projeto. E dentro desse projeto já previa também o voto chamado impresso, o voto eletrônico impresso. Porque no início, aquela chamada percepção, né, de que eu estou votando, mas eu não estou vendo nada. Então nós tínhamos que provar para o mundo inteirinho de que aquilo que ele está votando também está dentro de um papel. Então em 94, o que eu fiz? Aquela maquininha, uma maquininha que eu já tinha desde 92, a primeira urna eletrônica, é um computador, um 386, e a partir dali nós desenvolvemos outro modelo, bem pequena, menor do que a atual inclusive, onde o eleitor, ele fazia o seu voto, depositava na urna, a urna eletrônica por leitura óptica, né, lia em fração de segundo, devolvia para o eleitor e o eleitor depositava na urna de lona. Para quê? Para poder comparar. Porque nós já fazíamos isso aí desde 89, desde 88, mas nós tínhamos que
provar até para aqueles que eram céticos a esse respeito. Então, isso tudo que se proclama hoje, né? Por exemplo, nós queremos voto impresso. Não, ele vai ser feito eletronicamente e vem buscar um modelo onde? Aqui em Brusque, Santa Catarina, aqui conosco. Nós brusquenses é que desenvolvemos isso aí. O senhor teve uma resistência do próprio Tribunal Superior Eleitoral? Houve em algum momento que o senhor foi chamado? Que no início eu lembro que houve um problema sério. Houve. Mas depois o sucesso da urna eletrônica foi tão grande que essas pessoas tiveram que recuar. Mas o senhor teve muitos obstáculos aí, doutor presidente? Muitos obstáculos, né? Eu sou uma pessoa teimosa, eu acredito naquilo que faço, naquilo que os outros fazem. Não só eu, naquilo que todos fazem. E tá entendendo? Em 88, vocês se lembram disso aí? Vocês iam lá aqui no fórum aqui do Jardim Maluche, iam ali testar, né? E nesses testes todos, logicamente, vocês eram uma novidade e como qualquer um pode questionar, e tem que questionar justamente por ser rádio, é comunicação, é uma obrigação da rádio estar divulgando tudo aquilo que sente. E aí, quando eu fui levar ao presidente do TSE, depois de testado várias vezes por todas as camadas sociais aqui de Brusque, né? As pessoas, os trabalhadores de fábrica, eram os próprios donos das fábricas, né? Eram os presidentes de sindicatos, tanto de trabalhadores quanto dos empresários, eram os professores, diretores de escola, eram os setores de comunicação social aqui, eram os vereadores, prefeitos dos 3 municípios, Botuverá, Brusque e Guabiruba. Eram testes, né? E aquela faixa de idade de 18 anos até 20, uns poucos dali, depois de 20 a 30, de 30 a 40, até 80 anos de idade. E aquilo que nós tínhamos que provar em 88, vocês vão se lembrar disso aí, nós não tínhamos praticamente analfabetos em Brusque. Nós não tínhamos. Mas tinha que pedir para alguém se apresentar para ir votar. E eles questionavam isso, mas não pode porque o analfabeto não vai saber votar. Não, mas ele conta dinheiro, ele vai ao banco. E realmente todos elogiaram, né? E esses questionamentos levados todos, levei para o presidente do TRE na época, desembargador Tico Bray Fernandes Neto, eu achando que eu estava apresentando o que pudesse existir melhor em toda a eleição no mundo. Eu falei durante 1 hora inteirinha, junto com um irmão meu, o Roberto, o técnico, né? E fui explicando. Em primeiro lugar, ele não sabia nem o que era computador. Em segundo lugar, o Judiciário de Santa Catarina não tinha computador. Em terceiro lugar, né, fatal. A eleição eletrônica, nem nunca. Ele chegou a dizer, mas não existe, isso aí não existe no mundo, mas é justamente por não existir no mundo que eu estou inventando e tem que ser lançado. E ele me proibiu, no final, com todas as explicações, ele me proibiu de eu lançar em 88. Depois mandou me apresentar para os técnicos do TRE, mas técnicos do quê? De máquina eletrônica, máquina somar, essas coisas todas, porque não tinha computador, eles não tinham um computador, nem sabiam o que era, né? Aí fiquei em reunião, fala durante 2 horas sobre o projeto, que já está testado, tal. E eles ficaram mudos desde o início até o final, saíram calados. Por quê? Porque não sabiam nada daquilo ali. Então eu vim proibido, realmente aquilo ali eu senti muito, né? Porque foi um trabalho, um esforço da comunidade de Brusque em apresentar essa novidade. E, tá entendendo o que aconteceu? Voltei. Vamos fazer o seguinte, vamos aprimorar, vamos avançar disso aqui, o projeto, e vamos lançar em 89. Realmente, aí vocês foram apanhados de surpresa. O próprio TRE foi apanhado de surpresa. No dia anterior, o doutor Márcio Colasso telefona, doutor, está precisando de alguma coisa aí? Não, vocês sabem que eu nunca preciso de nada. E amanhã vocês vão ter uma novidade, será 10 da noite. Mas pode antecipar? Não vou antecipar para vocês. Aí, pronto, aí já estava lançado. Aí quem que veio em socorro? A imprensa
de Brusque, e vocês sabem disso aí. Sim. A história toda conta, está tudo impresso. A imprensa de Brusque. No segundo turno, devido a divulgação por Brusque, já veio a nacional, a repercussão nacional. Né? E aí pronto, aí nunca ninguém mais, né, botou. Por quê? Porque depois da imprensa, quem é que veio em favor? Quem que me telefona? O presidente do próprio TSE me parabenizando, porque saiu a nível nacional, e querendo vir a Brusque, como efetivamente veio. Para ver a maior novidade. Estranhamente, o meu TRE não me apoiou. E o TSE veio por causa das matérias. Isso foi o papel importante da imprensa, de fazer a divulgação. A repercussão foi que trouxe à tona essa. E aí, os outros, aqueles que estavam sendo que estavam complicando o projeto ir em frente, tiveram que caminhar com ele, né? Tiveram que caminhar, é um trabalho de brusquenses. Nós envolvemos as pessoas do fórum, envolvemos setores de comunicação, até para chamar os eleitores, né, para virem votar, né? Então, dos próprios políticos aqui, né, mesmo desconfiados, mas eles ajudaram, Câmara de Vereadores, Prefeito Municipal, né? Todas essas autoridades, né, e a sociedade civil, todos ajudaram. Então é um esforço coletivo. E ninguém quis. O próprio presidente RM me proíbe. Com que autoridade? Pois é um invento. Ninguém pode proibir. Bom, passados 30 anos, na verdade, quando é que o senhor teve a ideia? A ideia já era uma ideia de 5 anos atrás, antes de 1988? Ou isso surgiu como? Como é que foi essa... Eu cheguei em Brusque em 83, né? Logo em seguida tivemos eleição. E na época eu falei com da contábil Mosima. Itamar Mosima. O Itamar Mosima. Falei com o Itamar Mosima, né? E ele, está entendendo, fez um somatório que eu já tinha feito anteriormente, e ele fez de graça, é bom que se diga, para nós somarmos, está entendendo, os votos manuais. E realmente aquilo ali gerou, já sabia, porque já tinha testado, e o Itamar Mosima me fez de graça, acompanhou, comandou essa parte, equipe todinha lá dentro, né, do SESI, e depois, né, na sequência, na outra eleição eu fiz, na de 88 já fui levando o projeto adiante, né, que tinha que começar desde o começo, e já de 88 já o voto, não era só o somatório, né? Aí passou a ser a eleição total, tanto a eleição quanto a apuração. Aí tive a participação do Jorge Zimmermann, né, que me deu todo o apoio, me dando um computador, me cedendo gratuitamente também, e me dando 2, 3, 4 técnicos, e ele próprio, para começar a desenvolver isso aí. Mas o senhor não entendia ou entendia alguma coisa já de informática? O senhor já manjava alguma coisa de informática? O Dirley, eu já sabia da existência, né, de computador, já sabia, desde 1980, por aí. Né, mas nunca se aplicou dentro do judiciário. Sim. É só particularmente, vocês vão ver a história, só particularmente que tinha, né? E para mim já estava tudo superado, aquela contagem manual, aquelas maquininhas bem pequenininhas que usavam em banco, de manivela, né? Aí começou a vir aquelas eletrônicas pequenas, e para mim aquilo já estava ultrapassadíssimo, né? E eu fui pedir para uma pessoa, essa pessoa me acompanhou, me cedeu, e eu botei o meu projeto dentro e acompanhado por técnicos, né? Tanto que temos o Jorge Zimmermann, né? Temos o Itamar Mosima, né? Temos o meu irmão Roberto Prudêncio. Então, o pessoal todo aqui do fórum, né? Tem várias e várias pessoas. Muita gente se envolveu. Muita gente envolvida, porque eu tinha que mostrar para o mundo inteiro de que aquilo era viável.
E cada um entende de um pouquinho. E aquele somatório, então, fez com que o invento fosse vitorioso. Tanto que tivemos a visita de quantos ministros aqui em Brusque, né? O senhor deve ter palestrado aí em vários lugares do Brasil. Todo o Brasil, exterior, inclusive. Né? Para falar sobre isso. Sim. Então, passados 30 anos do lançamento do voto eletrônico, hoje a gente vê o avanço que se está, a rapidez das informações que chegam. Parece que foi ontem. Ou o senhor não tem essa sensação? O senhor realmente tem a sensação de que já passou muito tempo? Dirley, eu sou uma pessoa franca e tu já me conhece de décadas, né? Para mim, né, na minha opinião, se eu vou dizer pelos próximos 200 anos, está entendendo? Nós ainda não cumprimos a totalidade do meu projeto. Isso que se faz no Brasil é só o início daquilo que nós fizemos em 88 e 89. Já em 89, nós já aplicamos a ligação entre urnas eletrônicas, e vocês estavam lá, entre 2 terminais de computadores, 2 polos de votação, já interligados, e às 17 horas eu aqui do SESI, com o 3º computador, dava a minha senha, e já vinha o resultado em fração de segundos. Por quê? Porque é um sistema nosso, nós é que fizemos isso aí. Na de 90 já tínhamos mais terminais, né? E todos eles interligados. Isso aí, a má vontade, vamos dizer que seja não do TSE, de membros do TSE em querer levar adiante. Né? Mas é questão de segurança. Sim, mas o dinheiro também tem que ser seguro, os documentos públicos têm que ser seguros, os documentos particulares também têm que ser seguros. Temos que avançar, fazer esse sistema, né? Tanto que a impressão digital nasceu aqui em Brusque também. Né? Depois eu levei como presidente do tribunal, levei a nível internacional, lá no Amapá, Macapá. 2.500 pessoas de todo mundo, vendo o primeiro protótipo, com aquilo que nós já tínhamos feito aqui em Brusque. A impressão digital, a eliminação do voto chamado, que eles diziam, né? Voto em trânsito. Por quê? Porque o eleitor, com esse meu sistema, ele podia votar de qualquer parte do mundo. E eletronicamente, qualquer cidade, não precisa vir a Brusque para votar no seu prefeito. Vai votar lá de qualquer país europeu, americano do norte, sem problema nenhum. Né? Esses avanços todos, eles ainda não foram assimilados pelo TSE. Mas o povo tem que insistir nisso aí, porque a percepção minha é de que todos querem que termine a eleição. Em primeiro lugar, que não seja obrigado a votar. Em segundo lugar, eu votei agora, mas às 17 horas e 1 minuto eu quero o meu voto já somado. Resultado já, né? E já quero o resultado de todo o Brasil, ou do meu município do Brasil. Porque é questão de ligeireza da informação. E foi a única maneira que nós vimos, né, de nós superarmos aquela fase da ditadura e com a primeira eleição eletrônica, justamente pelo voto eletrônico aqui de Brusque. Certamente. 30 anos de história. Exatamente. Penso que ainda há muito que avançar e evoluir em relação a isso, sempre procurando manter a democracia. Manter a democracia, isso é a democracia é importante. Eu também sou fã de daqui a pouco os nossos legisladores definitivamente aprovarem uma lei em que torne o voto facultativo. Sim, eu tomara, a favor. Tomara que você não tenha mais obrigação de sair de casa para votar, embora o exercício do voto seja um ato de cidadania também, né? Sim. E esse ato vai mexer na vida de todos nós. Ô Dirley, aí tu vais ver dentro da história e tu vais te lembrar disso aí. Dentro daquela proposta, dentro do nosso projeto aqui de Brusque, ele já previa a eliminação de sessão eletrônica. Não tem mais sessão como tem hoje. Eu saí daqui, eu voto ali no Colégio Cônsul, né? Ou seja, voto em cada um de outros setores aqui de Brusque, ou Botuverá, Guabiruba, e nós temos que sair de casa para ir votar. Mas dentro daquele meu projeto não tem mais sessão eletrônica. Por quê? Porque está proposto ali, era votar. A sessão eletrônica vai ser isso aqui. Não, mas o Dirley, há 20 anos atrás, eu fui convidado, eu estive num canal de televisão durante 1 hora inteirinha,
mostrando de que eu estava votando pelo meu relógio. Por quê? Porque o computador nós já temos dentro do relógio. Não precisa nem eu estar aqui, ó. E aqui em Brusque, isso em 1989, vai ver o projeto. Só tinham 5 polos de votação. Não tem 150 sessões eletrônicas em Brusque, no município, né? Eram 5 polos de votação. Um lá Santa Terezinha, outro nas Águas Claras, no centro de Brusque 2 aqui e uma lá no Dom Joaquim. Para permitir o quê? Ao sair de casa, se eu tivesse computador em casa, na época eram poucos, e vocês sabem disso aí, vocês são mais jovens, né? Mas sabe que já pessoas já começaram a ter depois disso aí, né? Então nessa evolução ele teria que sair de casa para qualquer tipo de trabalho, função, mas já saía de casa, acessava o seu computador, já votava, passou a senha e já era depositado. E se armazenava o voto, né? Depois ele ia trabalhar e às 17 horas sabia o resultado. E para aqueles que não tivessem em casa, tinham onde? No seu local de trabalho. As indústrias teriam. Nessa progressão, nesse avanço, então estaria votando da sua empresa, né? Tudo no dia de eleição. E em terceiro, para aqueles que não tivessem, eram 5 polos de votação, que é isso que eu estou dizendo, eles iriam num desses polos com 4, 5, 6, 7, 8, 10 computadores à disposição, e ali um único técnico estaria ali junto só para resolver as dificuldades. Ele passava ali seu computador, digitava sua senha, tá entendendo? O seu título e já votava com toda a segurança. Mas eles não querem avançar. Eles querem nos obrigar a ir dentro de um local para votar. Mas já fazem 30 anos que está dentro do projeto. E nós temos que acabar. O Dirley se lembra, o primeiro título é de eleitor eletrônico do mundo. Onde é que foi? Foi aqui em Brusque. Exato. Para permitir que tu votasse do computador, há 30 anos atrás. Né? Mas querem essa obrigatoriedade de eu me fazer presente, o presidente de sessão me conhecer, conferir uma assinatura, essas coisas, parece ser tudo ultrapassado há 30 anos atrás. Nós temos que avançar, nós temos que ser corajosos. Tomara. Doutor Carlos Prudêncio, muito obrigado por ter vindo aqui no Rádio Revista Cidade. Essa história ainda vai ser contada em um documentário que em breve vai ser evidentemente trabalhado, né, com o nosso amigo Celso Deutscher, e teremos oportunidade daquelas pessoas que não conheceram essa história, que são recentes aqui em Brusque, de acompanhar que tudo começou por aqui. Muitíssimo obrigado, doutor. Grande abraço. Muito obrigado, Dirley Mota, ao rádio operador e aos ouvintes, por estarmos juntos aí nesses minutos. Muito bem, 9h57, estamos encerrando o Rádio Revista Cidade. Um grande abraço a todos. Amanhã, quinta-feira, estaremos de volta com mais uma edição do nosso jornalismo de revista aqui no AM 850, também através da internet, em todas as nossas plataformas. Um grande abraço e um bom dia. Você acompanhou o jornalismo de revista na Rádio da Informação. Rádio Revista Cidade. Compromisso social. Black Week Mega Motos, de 25 a 30 de novembro. Capas de chuva e capacetes com 15% de desconto. Mega Motos, sempre as melhores.